Salve, salve família, passando aqui antes de começar o vídeo para lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Tá, então vamos assistir agora o vídeo da Gabi Xavier de Attack on Titan. Será que ela me daria copyright, mano, por eu ver o vídeo dela? Ela me respondeu no Twitter e tal, mas ela não deu follow back, velho. Tenho medo de tomar copyright. Olha vocês, filha da puta, dizendo tomara que ela dê copyright em mim. Ela é bem legal. Mano, ela emociona com os reacts dela, papo reto. Vai ser pedrada. Vai ser pedrada. Vocês estão preparados? Nós estamos falando de Elite, uma das melhores pessoas fazendo react quando o assunto é Attack on Titan. E mais coisas, né? Porque ela não faz só de Attack on Titan, é que eu só acompanho Attack on Titan. Então, guys, o que acontece? Nós vamos reagir agora sobre a final de Attack on Titan. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado não, né? A gente volta já já à programação normal de League of Legends, mas eu vou diversificar o meu conteúdo uma vez, né? E trazer um conteúdo tanto para o YouTubers quanto aqui para a live de Shingeki no Kyojin. E nós vamos reagir ao react da Gabi Xavier, que é a melhor pessoa e mais propícia quando o assunto é Attack on Titan. Beleza? Então a gente vai assistir aqui agora e dentro de 1 hora, mais ou menos, né, que é o vídeo dela, a gente vai para o LOLzinho. Depois de 10 anos, finalmente o anime Vão comentando no chat como que tá o áudio, por favor. de Attack on Titan realmente acabou. O último episódio trouxe o momento final de personagens tão icônicos que acompanhamos por uma década, e apesar de ser bem fiel ao que já eram as páginas polêmicas do mangá, trouxe alguns poucos acréscimos e mudanças sutis que no final talvez tenham melhorado bastante a mensagem final dessa história. Muitos leitores ainda reclamam, muitos fãs do anime estão curtindo, mas no fim, valeu a pena essa experiência? Quer saber e quer entender tudo? Vem comigo então. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Pra quem aí gosta de Shingeki, provavelmente já me assistiram muito aqui ao longo dos últimos anos. Eu fiz um vídeo de react ontem, assim, um compilado de reações com a primeira vez que eu assisti. Sigam ela, viu? Já deixei o E like. pra quem tá perdido ainda, este é o último episódio. Ele foi lançado com 1h30, um filme que encerrou a história toda de Shingeki. Este filme adaptou o que restava do mangá, capítulos 135 a 139, mais as páginas extras que vieram como créditos. E já abrindo aqui pra vocês, uma vez que provavelmente se você está me assistindo, você já viu este episódio, sim, tivemos algumas micro mudanças, especialmente depois da grande batalha final, no momento em que há uma conversa do Eren com Armin. Aqui tivemos mudanças até substanciais no conteúdo, ainda que sutis, mudam bastante do resultado do que aquela fala queria dizer, e também tivemos algumas microcenas adicionais, especialmente no que diz respeito a como o mundo ficou depois do estrondo. Aviso de última hora, hoje, domingo, acaba a promoção que eu consegui estender só pra vocês, pra você garantir um moletom da minha coleção, porque depois de hoje não tem mais. Eles saem todos do site, incluindo este que você está vendo na sua tela e todos os outros em loja.com.br/Gabi-Xavier. Quer ganhar 2 camisetas de graça? É simples, entra nesse link depois, coloca no carrinho o moletom e as 2 camisetas que você quiser, adicione no carrinho o cupom 2 camisetas e pronto. Mano, talvez a gente chore nesse vídeo, tá? A gente começou exatamente do gancho. Não por Attack on Titan, mas por A ela. aliança conseguiu alcançar o corpo do Titã do Eren porque o estrondo, ele tava se espalhando pro mundo todo. A gente viu alguns pedacinhos neste episódio, inclusive. Mas para eles pararem o estrondo, eles tinham que achar o corpo do Eren. Ou pelo menos numa estratégia inicial, parar o Zeke. O Zeke tinha sumido desde o estrondo. E por mais... Eu vou deixar rolar, mas vai vir alguns personagens e eu vou ficar muito, tipo, nervoso. Zeke é um desses, tipo... É bizarro o que fizeram com o Zeke nesse último episódio, mas beleza. Ele não seja a pessoa que está comandando esse estrondo, não foi uma escolha dele, ele foi a chave. O Isayama, que é o autor dessa história, ele chamou o Zeke de chave mais de uma vez. Então talvez desconectar essa chave pudesse parar o estrondo, pelo menos os colossais. Mas como que eles acham um Zeke pequenininho no meio de uma estrutura gigantesca de um Eren em forma de titã do apocalipse? Pois é, a estratégia que eles tinham tanto para achar o corpo original
original do Eren, como também para encontrar o Zeke, era o Armin, que é um titã colossal, se explodir. Porque a transformação de um colossal qualquer, principalmente um colossal original, é uma bomba gigantesca. E isso poderia não matar o Eren, mas reduzir aquele corpo, aqueles ossos, a pedacinhos e revelar os corpos de quem eles estavam procurando. Essa seria a estratégia se não tivesse dado errado desde o início. O titã do Okapi é um dos titãs originais da história de titãs, que é aquele corpo do Eren, um corpo que tem o poder do titã original. Ele captura o Armin e reparem que ele coloca a língua dentro da boca dele para que ele não conseguisse se machucar e por isso não se transformar. E aí ele é levado para longe dos seus amigos, lá perto da cabeça do titã do Eren. Né? Não percebi conseguiu isso. Ali trazer, summonar. E lembrando que desde o início a gente vê que essas estratégias e batalhas e tudo eram observadas pela figura da Ymir, que é a fundadora, que tá nos caminhos, que a gente descobre no final que tá por trás de certa maneira ou diretamente. Conforme eu não entendi muito bem os ela. objetivos da Ymir, do Eren e da história como um todo, nós vamos cair naquela situação de pessoas trabalhando para manter as peças no local em que elas deveriam estar para o final ser como eu desejo. Um fatalismo, paradoxo. Várias análises podem ser feitas em torno disso, mas tenho em mente que, tal como há 2000 anos uma jovem Ymir soltou porcos por flertar com essa noção de liberdade que ela não tinha e nunca teve, a história de Shingeki gira em torno disso também. O que é liberdade para um e para outro, porque há conceitos diferentes na própria história. Com o Armin capturado, aí a batalha começa e não é nada fácil. Aqui no anime eu já queria dar uma pausa para comentar o como eu achei que este episódio foi realmente muito bem feito. O Isayama já pediu desculpas mais de uma vez pelo trabalho, pela dificuldade que o material dava para esses trabalhadores, para esses animadores. E o resultado foi excelente, foi impecável. Olha não aí impecável o que vocês no comentaram. de perfeição, você vai dar pausa e não vai achar nenhum problema. Não, impecável porque foi tudo o que tinha que ser. As animações foram muito fluidas. Imaginem a dificuldade de eles conseguirem fazer um episódio inteiro, imenso, sem ter grandes altos e baixos de animação, manter tudo no mesmo nível bom, com vários titãs. Titãs de design completamente diferentes de um para o outro. E a galera utilizando equipamento de deslocamento vertical. Então, olha quantos elementos em alta velocidade, em movimento na tela de lá pra cá o tempo todo. Cenas lindas acompanhadas de trilhas sonoras, que quem assistiu meu react viu eu falando várias vezes de trilha, porque eles usaram um compilado, às vezes literalmente um medley, mas foram intercalando trilhas clássicas de Shingeki o tempo inteiro, muito bem utilizadas, porque quando tinha que ter silêncio, também existia aquele profundo vazio para aumentar a tensão. Bem, a batalha vai rolando e ali a gente já vê que era uma batalha também contra o tempo. Porque fossem aqueles titãs summonados pela Ymir, pelo Eren, pelos dois, eles podiam, pelo visto, ser summonados indiscriminadamente o tempo todo. Sim. Eles se comportam ali praticamente como titãs irracionais, porque eles são fantoches. É como se existisse... É mais ou menos, né? Aí que tá o plot. Episódio, mas os caminhos, eles guardassem memórias de todos os Eldianos, portadores de titãs, ou não. Cara, mas, sobretudo... eu vou dar só um pause, porque essa parte de trazer os titãs antigos foi uma coisa que eu achei muito foda, mano. Primeiro que, a título de curiosidade, pra você ver como eram os portadores antigos, tá ligado? E, consequentemente, como eram os titãs antigos e, tipo, porra... Pog demais, mano. Pog demais. Os portadores de titãs, eles têm alguma memória Isso foi que incrível. pode ser trabalhada ali, utilizada como bonequinhos de batalha pelo titã original quando plenamente ativado, o quanto quiser. E eles estão ali lutando com suas capacidades, o seu design, mas não são eles. Porque quando a gente vai para os caminhos, essas mesmas pessoas que estão presas lá, É o Bertoldi, né? né? Elas estão com os olhos tampados. Que em Shingeki, já falei isso mais de uma vez aqui, é uma expressão em design para dizer que os personagens não estão expressando os seus sentimentos, eles não estão sendo eles mesmos. Eles estavam nesse estado dentro dos caminhos apenas existindo, porém não sendo. A Pika, ela tenta no começo, né, correr pra nuca ali do titã do Eren e dizendo, gente, não podemos perder tempo, nunca fui amiga dele mesmo, vou lá explodir, mas ela é atacada por um titã martelo de guerra da Lara Tybur, inclusive, e ela não consegue, né, ela perde o detonador. É o Rainer, verdade. que é o único titã fora a Pika que tá transformado ali no meio, ele começa a ser atacado por vários outros e ele fica ferido. Cara, eu amei a início. Pik Já nesse a episódio, Connie papo reto. Nossa, que é excelente, não tá Foi muito debilitada braba. como Levi, eles não são suficientes pra matar
todos aqueles. E por isso que a gente tem uma sequência de várias batalhas que parecem que em algum momento vão culminar com a derrota de cada um deles. E seria assim, a Mikasa gritando, enlouquecida, tal como louca, que ela é forte, vem pra cima geral, mas eles só conseguem sobreviver neste instante porque chega ali o Titã, pássaro, pombo, voador, na verdade, um falco. Vamos lá entender. Ele é Um pobre titã coitado, original. sério. Ele realmente engoliu ali o porco Um pobre Galliard, coitado. portanto, ele é um titã original dos 9, um mandíbula. Ele tem ali mandíbulas fortes, garras fortes, mas desde o início ele tinha umas pluminhas, umas coisas que lembravam uma ave, né? Não mostrava falcão, que ele né? tinha exatamente asas, mas ele não era, por exemplo, um design como o dos mandíbulas Galliard. Isso porque também a gente já tem uma premissa antiga de Shingeki, como a gente viu Uraina, a própria Anne, pelo que foi dito, ganhando partes endurecidas, porque ainda, já como titãs originais, eles pegaram o fluido de algum titã blindado. Então, se você pega um titã original e mistura fluidos de outro original, você pode, talvez não com um controle não definido, mas numa sorte, despertar propriedades únicas, propriedades ali diferentes, que um mandíbula originalmente puro não teria. E o menino Falco, ele foi transformado numa maneira bem peculiar. Ele foi aquele que Pelo bebeu vinho, sem querer né? o vinho que estava batizado pelo fluido de Zeke Yeager, que é um bestial, e logo em seguida ele se transformou num titã mandíbula original. Então a transformação foi o contrário. Ele já tinha o fluido do bestial e foi transformado em mandíbula. A sua transformação destruiu o navio em que eles estavam, e o Falco, ave, titã mandíbula voador, ele foi com Anne e Gabi em direção à guerra. E eles conseguem ali salvar a galera para dar um fôlego, para que eles se preparem e pensem como que a gente vai agir. Nesse instante, eles... Pera, então isso não era um poder. Como que eu posso dizer? O poder secreto dele, né? Porque todo titã tem um poder secreto. Eu achava que o do mandíbula fosse esse, só que simplesmente aflorou apenas no Falco, entendeu? Não é então. Caraca. fazem 2 fronts. Metade do grupo iria tentar se dirigir ao Foi só pela detonador, mutação e outra parte do do. grupo iria resgatar o Armin, porque ele era peça fundamental para esse plano também. E é aqui que a gente vê já a Mikasa ficando ainda mais perturbada, porque a galera começa a perceber, o Levi fala, o Connie admite, o Jean percebe, que não tem mais como eles ficarem fazendo ali ponderações para talvez matar o Eren ou não. Desde o início eles estavam empurrando essa decisão que já era óbvia. E aí que a gente tem um toque que eu acho interessante que eles mantiveram desde o mangá da Anne, porque ela percebe que a Mikasa tá transtornada. O Jean, se não me engano, vira pra ela e fala: Mikasa, a gente tem que matar o Eren, e ela tá ali confusa, já não sabendo o que fazer, já começando a ter suas dores de cabeça, que isso é um ponto que eu já explico pra vocês também. E é a Anne que vira pra ela e fala: É do Zuckerman, né? se preocupe em salvar o Armin, essa vai ser a nossa função, e aí deixa isso de matar o Eren pra outras pessoas. É claro que ela continuaria sofrendo, mas não seria a função dela, quer dizer, era a função dela, mas ela só lembra disso no final. Quando a gente chega ali na cena do Jean com a Pieck é maravilhosa, porque a gente viu muito o quadrúpede da Pieck, no máximo utilizando os equipamentos ali, pô, Sim. uma armadura, uma galera atirava, não ela era a mesma, né, ela só carrega coisas. Sim, cara! Às vezes que a Pieck, até esqueci como é que anda, porque fiquei não sei quantos meses transformada, isso é porque o Titã quadrúpede tem uma resistência muito grande de transformação. Então, se a Pieck ela é boa, e ela era muito boa com seu titã, ela pode se transformar inúmeras vezes, centenas A Pieck foi uma das melhores personagens ela se desse machuca, episódio, ela sério. A partir daqui a gente começa a dividir Eu os odiava pontos ela. antes desse final. Primeiro, dores de cabeça da Mikasa e a função dela nessa história. Segundo, é claro, o que acontece ali nos caminhos do Armin, Zeke, a galera toda que desperta. Terceiro, a minhocona muito doida que sai ali do pescoço do titã do Eren e fica brilhando e transformando a galera em titãs. E claro, a finalização como um todo. Bora Isso é lá. bizarro. Primeiro, o que acontece nos caminhos... Cara, só um off, tá? Pra mim, a série tinha que ter acabado quando a Mikasa arranca a cabeça do Eren, beija ela, buf, acabou. Ali era o fim, ali era o true fim, tá ligado? Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Armin ele estava meio que suspenso. Depois a gente sabe que sim, nos caminhos. Ele não estava morto, ele mesmo diz, né? Eu não estava morto, eu não estava no pós-vida, eu não tô sonhando. Na verdade, eu tô aqui nessa areia há caminhos. Dá pra entender, e aí o anime foi mais claro, inclusive em diálogo, que o Zeke também passou mais ou menos pelo mesmo processo. Eles foram engolidos, consumidos, englobados pela Titã Ymir. Ymir e Eren, nesse instante, eles são quase uma simbiose, eles estão juntos nessas decisões, ou pelo menos o Eren está ciente da decisão da Ymir e vice-versa, mas a Ymir tem sim
muito papel de escolha, porque a Ymir é aquela que desde o início sabia como tudo tinha que acabar para ela ter a sua tal liberdade. E para isso, o Armin tinha que estar ali. Mas ele estava preso naquele local, naquela dimensão que reúne todas as existências de Eldianos de todos os tempos. Por isso que mesmo ali dentro, ele sabia inclusive o que estava acontecendo lá fora no presente com seus amigos. Mas o tempo lá fora e o tempo ali dentro não passam exatamente igual. Ele olha para o seu corpo parado e ele não consegue fazer o corpo físico se mover e sair dali e revidar, e ele começa a se xingar. Ele começa a se desprezar, a falar o como ele foi completamente inútil esse tempo todo. E nesse final é importante a gente ver como os personagens se enxergam, porque isso evidencia muito dos comportamentos ou falta de atitude deles. Só que o Armin, ele abraçou essa posição ou essa responsabilidade que colocaram em cima dele, mas ele não pediu. Porque uma coisa é esse garoto ser muito inteligente, chegar alguém com visão como o Irving e falar, olha só, faz isso e isso, pensa naquilo e no outro, faz um plano para este objetivo, e aí o Irving tira dele, extrai toda essa inteligência e aplica de maneira muito boa. Outra é ele ser aquele que precisa pensar no que fazer, para quê, como e bolar todo o plano e botar em ação. Então, essa cobrança que ele faz sobre si é muito injusta, até pra ele, mas é claro que dói. Porque nas costas dele tá ali a morte de tantos outros que ele acha que ele não conseguiu impedir, e tá, antes de tudo, talvez, a morte do Bertold, que tá na sua frente, chorando. E quando o Bert aparece na sua frente chorando, agora a gente entende, ele também estava nos caminhos, ou pelo menos essa sua lembrança, a sua existência, é uma dimensão que a Ymir criou com o medo de estar sozinha, com a necessidade e carência de vínculos. Então é tão triste você pensar que talvez estes que morreram, eles não tiveram nenhum pós-vida de paz, de tranquilidade. Eles ficam presos ali, mas não presos como num céu tranquilo, descansando. Eles ficam suspensos. Mas eles não têm liberdade de escolher. Mas dentro dos caminhos, o Armin encontrou com o Zeke. O Zeke estava lá apagado, quer dizer, ele estava consciente, diferente dos outros, mas sem vontade de continuar. E é nesse instante que a gente descobre não só a origem do ser que propiciou em grande parte que a Ymir fosse uma titã e tudo acontecesse depois, mas também de como o Zeke pensa. Por que o Zeke ele tinha um plano completamente oposto do Eren? O Eren queria exterminar os outros, o Zeke queria exterminar ele mesmo e todos os Eldianos. Ele explica para o Armin que, no começo de tudo, existia a vida. Foram seres existindo, sobrevivendo, e aí surgiu esse conceito de vida. Que lá atrás era um ser como a gente vê a minhoca brilhante. Um ser que só sobrevivia e que se multiplicava. E ele diz que desde então, e até hoje, ou até aquele momento, o objetivo da vida, e aí como conceito apenas um ser vivo, é se multiplicar. Só que contra isso existe a morte. E como uma maldição, o medo deste fim da existência, que é inevitável, já que não há uma vida imortal, seria o medo. E aí ele direciona diretamente para Ymir que essa menina que estava lá, fugindo, com medo, querendo sobreviver, ela cai e encontra essa origem da vida, que aí eu acredito que sim, tem alguma capacidade ali orgânica diferente, lhe dá, por exemplo, capacidades como regeneração, talvez o aumento, né, muito grande corporal, mas isso nunca foi muito explicado no mangá, sejamos sinceros, nem no anime, mas o que mudou, por exemplo, para criar aqueles caminhos e essa eterna prisão desses Eldianos e dos Titãs foi a Ymir e o seu desejo de sobreviver por causa do medo da morte. A necessidade da Ymir de construir vínculos fez com que ela criasse não só essa união com este parasita, ser e vida pré-histórica que estava lá no fundo das raízes daquela árvore que ela caiu, mas também um processo todo que fez com que ela continuasse existindo mesmo depois da sua morte. Quando Zeke, ou Eren, ou qualquer um diz que Ymir amava o rei Fritz, eu acredito que pode ser resumido em sim um amor tóxico, um relacionamento que acabou sendo abusivo e que tanto com certeza, era ruim, né? que ela tinha ciência que ela era presa àquilo, lhe fazia mal e ela queria liberdade, mas o desejo, a necessidade e a carência por alguém era tão distorcido e enorme que os caminhos foram criados e ela foi escrava do seu próprio desejo. Em outro contexto, é bem parecido com o nosso protagonista. O Armin mostra para o Zeke que não é apenas uma questão assim de precisar viver para se multiplicar, porque o Zeke o questiona, pô, você quer sair daqui para quê? Sua necessidade de se multiplicar e sobreviver é tão grande assim que você precisa sair? E, na verdade, O diálogo dele com o Armin foi muito pica. Eu gostei muito. Que é o objeto de importância dele ali nos caminhos. E aquela folhinha para ele simboliza um momento
simples, cotidiano, que ele, Eren e Mikasa corriam em direção àquela árvore da infância Isso foi deles, foda. e quem chegasse primeiro ganhava, ou quando ele alimentava um esquilinho, ou quando ele lia um livro, momentos triviais em várias situações da vida faziam ele ter a sensação de que, tá, é pra isso que eu tô vivo. E você perde a mensagem final se você acha que esse é um diálogo vazio ou inexpressivo. Porque o que o Armin diz é diretamente o que a história quer dizer pra você também. Nós estamos vendo calamidade, assassinato, caos, sangue, uma pessoa que tem medo da morte e preferia não existir, uma que também tem medo da morte e quer exterminar todos os outros, e um garoto que diz que a beleza da vida tá nas pequenas coisas. E esse papel do Armin pela paz, pelo sonho utópico do fim da guerra e do ciclo de ódio, ele vai sendo levado até o final. Saiu uma entrevista recente que eu cobri aqui no canal, uma entrevista fictícia do Eren, que ele fala o oposto dessa cena, que ele poderia ser feliz correndo atrás de uma folhinha da árvore da infância, mas isso não era ele. E por isso que o Eren nessa história é o destruidor. E o Zeke não entende muito bem esse conceito até o objeto de importância na mão do Armin para ele ter outra figura. Quando o Armin estava segurando a folhinha, pro Zeke aquilo ali era uma bola de beisebol. E aí Isso foi foda, mano. Com a única coisa que ele consegue se lembrar Isso foi ser foda. o afeto. O Zack é muito pica, eu gosto Ser muito algo dele, que papo valeria reto. a pena continuar vivendo. Que era o vínculo que ele tinha com o Xavier, né? Que era a forma que o Armin mostrou que não precisa ser nenhum nem outro, nem ser exterminado nem exterminar, mas talvez uma coisa singela, faz com que ele desperte alguma coisa, e aí que a gente tem que entender o processo. No final dessa conversa, a gente vê que várias figuras ali, a Ymir, que era da tropa, os irmãos Galliard, o próprio pai do Zeke, Grish, Eren Kruger, o próprio Xavier, o Bert, todos eles surgem ali atrás, e eles vão então perder aquele olhar inexpressivo de figuras suspensas nos caminhos para então ter vontade e lá fora começarem a ajudar os amigos. E isso foi uma atitude, isso foi uma decisão do Zeke. Aí você pensa, mas peraí, não era a Ymir que controlava, o Eren que estava com a coordenada e o Zeke tinha nada a ver? Então, é uma mistura. Tudo aquilo que aconteceu, a ativação da coordenada, foi possível porque o Zeke estava aí nos caminhos. Então o Zeke também, vamos lembrar de novo, ele era chave, ele participou desse processo. Então ele ainda tinha, sim, algum controle ali dentro. Se a gente quiser, então, ser um pouquinho mais objetivo, talvez a própria Ymir, que observa tudo e queria que tudo acontecesse como estava acontecendo, talvez, acima de qualquer coisa, foi quem permitiu que ele tivesse aquele controle, mas não foi o Armin. E aí a gente tem mais essas sequências que são emocionantes. Quem viu aí o meu react de novo? Eu chorei pouco no react, eu deixava assim escorrer, eu já me segurava, porque foi um episódio que, por mais que eu soubesse o que ia acontecer, por mais que até aqui não tivesse nenhuma grande mudança, de novo, a qualidade. Tipo, eu estou colocando as minhas expectativas na Gabi Xavier, dela me explicar e fazer eu gostar dessa final. Eu sou completamente hater, odiei, não gostei, não chorei. Algumas cenas foram muito picas, como a do bebezinho passando de mão em mão ali. Mas, num geral, assim, em grande suma, eu não gostei. Vamos ver se... que eles trouxeram, tá ligado? Direção, privilegiando... Vamos ver se, beleza, fica menos pior. A trilha sonora impecável, mais uma vez, não tinha como eu assistir isso e não ter aquele bolo de sentimentos nostálgicos, lembrando outras situações, e um grupo que já lutou junto ou já lutou contra, e ali estão lutando por um ideal que eles acreditam ser o melhor, que ninguém ali teve tempo de parar e pensar, será que é isso mesmo? Não, eles só foram, não tá o Eren só avançando de um lado, eles também estão, de certa forma, só avançando, mas num caminho oposto. Eles conseguem salvar o Armin, que cai nas mãos da Titã ali, da Anne, que, aliás, foi uma micro mudança que talvez passe despercebida, porque o Armin chega ali e ele se dirige inicialmente ou unicamente a Anne e não aos seus amigos. É aquele microclima de romance sutil que é o máximo que Shingeki consegue fazer. E a Gabi acaba ajudando porque ela usa a arma dela anti-titã ali de cima do falco voador. E ela dá o tiro que ajuda o Okapi a cair, enfim, facilitar ali a soltura do Armin. Quando eles saem dali, o Zeke também aceita o seu próprio fim. Porque depois da conversa do Armin, ele entendeu o propósito de existir, ele sabe a culpa que ele tem pra tudo que tá acontecendo, pras vidas que ele tirou, e ele aceita, não querendo, ele deixa muito claro que ele não gostaria, pra que o Levi o mate. E quando ele surge, a gente vê que ele tem aqueles mínimos instantes pra perceber, viver talvez fosse agradável, só olhar esse céu aqui bonito, mas não deu.
Porque vem o Levi fogo nos olhos, né? Que há pouco tempo antes estava pensando, pô, não é possível que a única coisa que o Irving me passou de ordem, a última ordem, eu não vou conseguir cumprir. Ele vai e arranca a cabeça do Zeke. Strondo não continua. Tipo, não, beleza, ele quis morrer. Claramente o Zack ele quis morrer. Mas não é muito esquisito isso? Não foi muito. Beleza, ele foi até lá, o Armin conversou, o Armin convenceu ele de tudo, da coisa, mudou o ponto de vista dele. Mas não foi, tipo, muito paia. Não foi só muito paia a forma que ele morreu como um todo, não. Do nada, ele apareceu lá, ele falou algumas coisas, ele tava com a bunda de fora, o Levi passou, matou ele e acabou, morreu o personagem. Tipo, as coisas dentro... Isso é uma outra crítica minha. As coisas, elas foram muito rushadas. Elas não... Tipo, a série ali, o último episódio, ele não te deixa, tipo, apreciar, tá ligado? A cena da Mikasa indo matar o Eren, por exemplo, poderia ser muito mais deleiada. Poderia ser mais, ter um rebolado ali. Mas não, ela só chega, buf, mata, aí me vê, é isso, fé. O Zack aparece lá, que morreu. Tipo... Não estava acontecendo por causa do Zeke necessariamente, era uma escolha do Eren. Mas nesse processo todo, como foi feito, ele também era uma chave. Então, matar o Zeke, no mínimo, por algum instante, parava o estrondo. O tempo todo, este final, o episódio, ele vai fazendo comparações de vida e morte. Nossa. Alguns minutos antes, a gente via um bebê quase Mano, caindo no desfiladeiro. E as pessoas, no impulso inconsciente de salvar, preservar uma vida, ainda que não houvesse qualquer solução, aquilo acaba dando certo porque aquele bebê, entre tantos que com certeza morreram, foi salvo pelo fim do estrondo. Os Colossos... Cara, essa cena, ela foi muito pesada e provavelmente a melhor cena do episódio inteiro, tá ligado? Todo mundo ali sendo fechado, encurralado pelos colossais, todo mundo caindo, morrendo e etc. Porém, a humanidade salvando o bebê. Isso foi tipo... Acho que indiscutivelmente a melhor cena. Pra mim, foi a melhor cena disparada. Os param antes que ele fosse esmagado ou arremessado em um abismo. O Jean sofre, e na minha opinião, de novo, foram aqueles microsegundos de diferença do que a gente tinha em quadros do mangá. Mas foi mais tenso, aquele close no seu rosto, e ele ficando desfigurado. Eu nunca gostei do Jean. Explodir o Eren, ainda que talvez não matasse, vai que matava. Então ele explode e vem de novo a trilha, e a explosão, e a cabeça do Titã caindo. E daí surge o Minhocão. O Minhocão, ele não apareceu só neste momento. Ele aparece em duas situações anteriores nessa história que dá pra gente elencar aqui. Primeiro, é claro, na origem, quando ele encontra ali com a Ymir. E depois ele aparece também quando o Eren, ele tem a cabeça arrancada do corpo em Parades por um tiro da Gabi. Quando a cabeça dele tá ali na mão do Zeke, vem esta minhocona muito louca, sai do seu pescoço e se linka a essa sua cabeça. Tanto é que o formato muito absurdo, grotesco do Titã dos Dias Finais ou do Apocalipse do Eren, ele é assim com uma coluna muito exposta e estranha, né, corcunda, porque o Eren se transformou nesse esquema muito estranho. A gente já sabe que os poderes dos titãs, o fluido dos titãs originais, eles estão na sua medula espinhal. E pelo que a gente vê nesse capítulo final, nos capítulos finais ou neste episódio, aquele que tem um titã original, ou Deiji e Mir Fritz, eles têm esse vínculo com o parasita, como a gente chamava, ou essa minhoca. Ou este ser da vida, né? Vamos chamar assim mais bonitinho. Então, este ser já estava dentro do Eren, que tinha essa coordenada. E este é um ser que ele tá sobrevivendo desde os tempos, sei lá, desde o começo, a existência, a origem da vida. E este ser, na minha opinião, eu sempre achei que ele era um ser que queria sobreviver acima de tudo. Mas eu acho que essa ideologia de sobreviver acima de tudo, ela foi potencializado ou muito inserida nesse ser pela própria Ymir. E tudo isso foi potencializado ainda mais quando ele se juntou ao Eren, que também tem esse desejo absurdo acima de tudo. Então aquela minhoca com as suas próprias instintos, né, nem ideologia, porque eu não acho que é um ser racional, mas junto da Ymir, legal, junto da isso. essência do Eren, criou Também este não ser acho que que estava seja. ali pra sobreviver. E quando eles cortam esse vínculo com o Eren, ele quer voltar pro Eren. Mas agora Titã Blindado não vai permitir. Daqui pra frente os acontecimentos são bem rápidos. Essa minhoca, ela fica o tempo todo tentando voltar pro Eu achei isso muito bizarro. O Armin consegue explodir tudo ali. Ele não mata o blindado porque ele tem uma natural capacidade de sobreviver
a esta explosão de um colossal. A explosão do Armin consegue destruir a estrutura de ossos, mas o Eren não morre. Enquanto a galera ali voltou pra família, tá num reencontro ali de felicidade, pique com os pais, a Gabi com os tios, Anne finalmente chegando perto do pai, aí a gente vê que a coisa continua, a batalha não acabou. Aliás, já ia me esquecendo de falar sobre o forte. Ali existe uma discussão também que é muito boa, que é: será que esse conflito eterno, milenar, de Eldianos e Marlenianos, ele pode acabar? E ali a gente vê que sim, dependendo do contexto, da necessidade, da vontade de união frente a um novo inimigo, por um gesto de pacificação de um ou de outro de ambos os lados. Mas é difícil. Basta o seu inimigo ter uma grande arma potente exterminadora como Titãs, ou quem sabe uma grande bomba, pra guerra, pra batalha, pra desconfiança começar novamente. Como o anime vai dizer literalmente até o final, enquanto existirem pessoas, haverá guerras. Mas também cabe às pessoas manter este sonho, ainda que utópico, da paz. Que sejam as pessoas inimigos unidos em situações improváveis o exemplo de que isso pode acontecer, por mais difícil que seja. O Titã do Eren, ele se transforma para uma nova e final forma de Titã colossal cabeludo, porque ele é o Eren, tem que se diferenciar ali do Armin. Por quê? Por quê? Porque, tipo, foi uma coisa muito bizarra. O Eren foi morto, não sei o que, né? A ordem cronológica. O Eren ele foi morto, não sei o que. Aí a minhoca tava lá perdida andando e ele se transformou em colossal. Eu sei que ele pode. Eu sei que ele pode, mas sei lá, cara. Tipo, por quê? Ele não morreu? Isso daí não foi depois que a Mikasa cortou a cabeça dele? Não me lembro exatamente. Foi, não foi? Não, foi antes? Não, Guys, pelo amor de Deus. Ele e o Armin Calma. vão se enfrentar para uma batalha final e de Eu me novo, perco olha um o que pouquinho eles na fizeram, cronologia. A animação de dois colossais Eu passei o diferentes. episódio muito hateando. Eu passei o episódio hateando o episódio, tá ligado? Então talvez eu tenha perdido algumas coisas em meio ao meu ódio. Se batendo ali e se batendo mais, na minha opinião, do que no mangá, porque a gente vê o Armin não defendendo, mas claramente atacando. E a minhoca Essa louca, luta eu ela continua curti. tentando fugir. Só que o ser quer sobreviver. E ele sendo a essência, ele por si só, um grande fluido de titãs, se ele solta esse vapor, tal como o Zeke fez lá em Iragako, a vila da mãe do Cone, o que ele faz com quem é eldiano, tem sangue de Eldia, e quem não é um titã original, né? Não é nenhum dos portadores já de titã. Ele transforma em titã irracional. Soldadinhos no campo de batalha pra irem pra cima do Reiner, coitado. Já apanhou o suficiente nesse momento. Reiner apanha muito, mano. Mais sofrimento, mais gente se despedindo e o grito de desespero do Falco como titã, o choro da Pique, o choro da Anne, o choro de todos eles que veem que pai, que mãe, que tio, que tudo ficaram pra trás pra serem transformados em titãs irracionais. Dá aquela vibe de primeira temporada de novo, sabe, de Shingeki no Kyojin, só que agora a gente sabe quem tá se transformando, quem são esses. Eu sofri tanto a primeira vez que eu vi essa cena do Jean com o Cone, relembrando tudo que eles ofereceram, que eles entregaram, pelo que Ela eles foi pica lutaram, também, é verdade. como eles Essa não se cena foi da hora. arrependem de estar até ali, com certeza eles têm uma grande dose de cura para no mínimo escolherem entrar pra tropa. Eu nunca tão curti o tocante, Cone nem tão o Jean, emocionante, mas que quando eles voltam eu me sinto foi, tipo, traída da hora, por ter tá ligado? chorado tanto, mas eu já falo sobre o retorno deles lá no final. E nessa altura já não tinha mais lágrima pra derramar. E aí a gente entra em dois momentos, não são flashbacks, mas são ao mesmo tempo, sim. São memórias, sim, duas visões que foram momentos vividos de verdade por Eren e Armin, e Mikasa e Eren. Porque Mikasa tá indo em direção ao corpo do Eren pra de alguma forma matá-lo, só que ali ela não tem consciência ainda de como, de onde. E aqui eu queria falar de dores de cabeça. Por quê? Mikasa tem dores de cabeça desde o começo, desde a primeira temporada, quando ela é confrontada com perder alguém. Perder especialmente o Eren. Quando nessa batalha ela é confrontada com a verdade de que o Eren precisa morrer ou você precisa matá-lo, ela sente dor. Como se essa mensagem de você precisa matar ele ou você precisa passar por esse processo de perda, isso é fundamental ou isso não tem como ser evitado. Porque lá na frente a gente vai descobrir que em algum momento dessa existência da Ymir, que também tinha consciência de passado, presente e futuro, quando ela teve ciência de que a Mikasa seria a pessoa a quebrar todo esse ciclo, ela interferia de alguma maneira na cabeça da Mikasa, ou para
passar mensagens, ou porque o seu próprio intuito do que a Mikasa precisava fazer interferia na cabeça da Mikasa como um efeito colateral ou dor de cabeça e não uma ordem específica, até porque Mikasa não podia ser comandada, ela não era uma Eldiana pura. Por mais que ela tivesse origem Eldiana, sim, tanto é que ela vai para os caminhos, ela era Ackerman. Então existe uma trava que a Ymir não podia controlar, por exemplo, e ela tinha dor de cabeça. Mas sempre quando o assunto era matar o Eren e cortar um vínculo importante. Sobre isso, sobre o Eren, sobre grande parte dessa história, a gente vai se pegar pensando quem interferiu em quem, de quem era o desejo inicial. Mas eu acho que vai ser aquela discussão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, já que essa história está trabalhando com um destino que não dá pra mudar, de ações de presente, passado e futuro que acontecem e interferem numa e noutra ao mesmo tempo, acaba sendo Levi tá muito indiferente esquisito pensar desse em frame, causa e Jesus. consequência, porque todos os pontos interferem simultaneamente um no outro. Mikasa deseja nessa hora, de qualquer jeito, voltar pra nossa casa. E aí que a gente vai pra uma lembrança que é o seguinte: Eren, ali detentor das memórias de todo o tempo, passado, presente e futuro, vivendo nos caminhos, na coordenada, ele consegue visitar todas as memórias divididas por eldianos de milênios, de terras distantes, de vidas diferentes, e ele consegue, ali dentro dos caminhos, trazer outras pessoas, como a gente viu, inclusive os seus amigos, e o que ele faz com a Mikasa é criar um cenário, uma hipótese do que aconteceria se ela tivesse naquele momento em Marley, que o Eren pergunta: o que eu sou pra você? E ela fala: família. Mas se ela tivesse dito: você é o amor da minha vida, bora fugir daqui e que se dane essa guerra, como seria a vida dos dois? Eren teria 4 anos sobrando como titã, antes do seu corpo se deteriorar e ele morrer, e o mundo entraria em guerra, o Armin ficaria procurando os dois desesperado, ele não teria coragem naquele contexto de nem sacrificar a Historia para ter um pouquinho de sobrevida de Parades, nem de exterminar o mundo todo como ele tá fazendo agora, e teria convivido com a Mikasa há alguns anos a mais. Mas o resultado, segundo o Eren lá na frente, ainda seria de morte, de tristeza, e um resultado que ele com certeza não acharia satisfatório. Mas, podendo criar esses cenários, o que dá a entender é que ele criou, ou que ele vivenciou junto da Mikasa, essa possibilidade, essa hipótese. Ele apagou das memórias dela, tal como fez com o Armin, e ela só lembrou ali, mas eles sim viveram por esses 4 anos nesse cenário, ali dentro dos caminhos, que é uma outra dimensão, e sim é um negócio meio abstrato, sobrenatural, até que ele se deteriorou. Aqui, eu juro, nessa cena de Eren e Mikasa, eu tava derretido, plus extremamente enfurecido, porque aqui começa, tipo assim, a Mikasa, o Eren, casal e etc. E pra mim, eles eram amigos. Pra mim, eles eram amigos. Attack on Titan é sobre, principalmente, os 3 amigos ali, Mikasa, Armin e Eren, tá ligado? Eles eram amigos. Não tinha um mundo, e eu achava perturbador as pessoas que pensavam que a Mikasa era a namorada do Eren ou vice-versa. Amigos, cara. Como assim K9? O que acontece? Eu vou ser sincero, o que acontece? O Eren, pra mim, tá? Minha percepção. O Eren via a Mikasa como uma pessoa que ele amava a Mikasa igual ele ama o Armin. Amigos, tipo, porra, eu amo você, gosto muito de você, é isso. A Mikasa já era outros 500. A Mikasa, eu achava que ela sempre via o Eren com um pezinho a mais, uma coisinha a mais, entendeu? Mas o Eren não tava nem aí, o Eren era feliz amando ela, ele sabia que ela gostava dele um pouco a mais, ele não ligava, entendeu? Essa era a minha parada. E daí, quando começa isso, eu já tava derretido. Mano, o que tá acontecendo? Por que que é isso, tá ligado? Que merda é essa? Por que eu tô aqui, cara? Por que eu tô vendo isso ainda? Foda, mas vamos ver. E morreu como um portador de titã com uns 13 anos de forma natural. Dá a entender que neste convívio deles, ele falou pra Mikasa nos últimos momentos que, bem, ele partiria, que ela poderia e deveria viver esquecendo ele, sem cachecol, seguindo em frente, o que não era o seu verdadeiro desejo, a gente sabe. E deve ter dito a ela também, isso fica muito implícito, não é dito nem no mangá, nem no anime eles fizeram isso, mas ele deve ter dito pra ela nesse instante onde estava o seu corpo original, né, o corpo principal, pra que ela pudesse matá-lo. E assim... Mano, olha ali, ó, a Mikasa sempre amou o Eren, mas o Eren sempre cagou pra ela. É porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho poucos vínculos com amigos. Vocês não me veem comentando sobre amigos, etc.
Mas os poucos que eu tenho, eu verdadeiramente amo. Eu me vejo, por exemplo, como que eu posso dizer? Elevando um pouquinho a relação por amar a pessoa e amigo, tá ligado? Não é capa, porque não é roleplay também, não é sexo, tá ligado? Não é nada sexual, é algo realmente amizade, tá ligado? Amizade. Sim, ela faz. Quando ela recobra essas memórias ali em cima do Titã do Falco, ela já se lembra onde tá o Eren, ela já vira pro Levi e fala, ele tá na boca, a gente tem que ir pra lá, pro Levi abrir caminho e ela entrar já cortando a sua cabeça. É verdade. Só que quando ela corta a cabeça, ela já tá tranquila. Porque ela lembra da vida que eles tiveram e ela lembra como aquilo ali é inevitável. Só que diferente do que o Eren disse, ela não tá disposta a esquecê-lo, mas ela sabe que ela precisa cortar o vínculo. E precisa cortar o vínculo é algo que a gente tem que entender, porque enquanto ela faz isso, quem que tá ali observando? Ymir. O que a Mikasa fez foi algo que a Ymir não teve capacidade, não teve coragem, não teve iniciativa. A Ymir se matou pra poder manter a vida daquele que ela amava. Evita. É doentio. Assim, o Isayama, o autor dessa história, infelizmente não deixou isso claro em palavras, mas eu acho que ninguém conseguiria enxergar diferente. É um cara que, quando a gente vê no episódio falando que ela o amava, ele tá com várias outras mulheres. A gente viu que ele tratava ela super mal, mas Ymir... O Chico Moedas, Neymar e Cabelinho de 1990 a.C. Foi um contexto abusivo, seja por síndrome de Estocolmo ou qualquer outra coisa que eu não vou dar nomes, mas é um processo que a gente já viu acontecer muitas vezes de alguém que não tinha nada, não tinha ninguém. O que ela acha que é afeto que ela recebeu em vida, ou a pessoa que ela tinha, já que ela não tinha ninguém, ela abraça e ela acha que é tudo que ela precisa, e ela se sacrifica e morre. Só que a necessidade dela de permanecer com os vínculos, com aquele marido, com as filhas que ela deixou, com qualquer um, isso foi tão forte que fez com que ela formasse aquela existência de caminhos para que ela sempre estivesse conectada às filhas e a todos os outros que viessem descendentes delas. Ela ficou presa aos próprios sentimentos, às próprias necessidades sentimentais dela. No anime é dito como uma prisão ao amor, mas não é um amor assim de maneira pura. Era um sentimento de necessidade de estar com aquela pessoa, ainda que ela fosse muito tóxica, terrível e não necessária a ela, sozinha. Neymar Fritz Júnior. desse sentimento. E aí, gente, vamos entrar aqui num paradoxo. Tudo tinha que ser assim, não existia futuro em que não fosse nesse contexto, e neste futuro impossível de ser desfeito, a Ymir percebeu que o ciclo só era quebrado quando ela via esta menina chamada Mikasa fazendo o que ela não fez, matando o seu próprio amor, porque era necessário para ela seguir em frente e o mundo todo também seguir. Por isso que mais à frente no episódio, quando a Mikasa fala com ela, a gente vê a imagem de um futuro que não aconteceu, pelo menos não neste futuro que a gente tá vendo, em que ela sobreviveu, que ela não salvou o seu marido, mas ela ficou com as filhas e pôde criá-las. Essa é a atitude, é isso que ela visualizou que era o necessário, que ela precisava fazer. Se você acreditar que Shingeki, porque o Isayama nunca foi tão fundo nisso, mas trabalha com várias linhas, quem sabe em algum outro momento, outra dimensão, que seja nos caminhos, a Ymir, por exemplo, não tomou essa iniciativa e o futuro foi completamente diferente. Não sei, na minha visão, no mínimo, ela enfim teve paz e tal como a assombração que arrastou os Eldianos derivados dela para essa prisão, que acabou sendo uma prisão. Sério, Mikasa, tu é a pior. Quando ela teve paz, todo mundo depois dela também teve. O corpo no qual o parasita poderia se conectar, ele some, que é o corpo do Eren. Ele morreu. Agora sim ele morreu. E mais do que isso, a Ymir foi libertada. Ela perdeu essa conexão ou desejo de conexão. Então os caminhos não existiriam mais. E por isso a maldição de titãs não existiria mais. Por isso, aqueles que foram transformados em titãs irracionais, se não morreram, já que a galera estava só se defendendo e não os atacando, eles voltaram às formas humanas e nenhum Eldiano a partir disso se transformaria mais, porque não existe mais caminhos. E aí o bonito é pensar que todos aqueles Eldianos que estavam lá tiveram, enfim, um descanso eterno. E como ainda tinha aquele vapor de Eldianos ou de titãs ou de qualquer coisa assim no ar, faz sentido que eles consigam ver de relance a Sasha se despedindo ou toda a galera da velha tropa se despedindo. Porra! Nossa, isso aqui foi forte também. Isso daqui foi forte. Isso daqui foi forte, tá ligado? Essa cena, ela foi legal. Ela foi legal. Ela foi legal. Estaria no top 3 melhores cenas desse episódio final, tá ligado? E, tipo, antecede muito aquelas cenas horrorosas, né? E eles terem acabado com os titãs,
a Mikasa com a cabeça do Eren, o Armin chorando, beijando e, tipo, se aproximando da cabeça do Eren. Enfim, Levi quebrado, fazendo foi Shinzo, legal. Sageyo e todos eles fazendo pra ele de volta. E o Levi, por mais que eu tenha desejado várias vezes um descanso eterno, eu achei bonito o que fizeram com ele de Levi é um cenas pobre extras coitado. nesse momento também do episódio. Mas, antes de falarmos sobre essa finalização e famílias, amigos e reconstrução do mundo, a gente tem que entender um pouquinho mais do porquê o Eren fez o que fez. A gente já entendeu Ymir, mas o Eren, por quê? Então, o Armin só lembra do que aconteceu quando eles derrotam o Eren, porque o Armin também teve uma vida toda ali de conversa com o Eren dentro dos caminhos, e tudo isso acabou lá naquela cena que ele tá no barco e ele tem uma coisa meio, opa, tava pensando numa coisa, mas não lembro o que era. E eles vão conversando, acho bonito a forma como é construído, desde a sua infância até o momento em que eles têm realmente 19 anos, que é a última fase que o Eren tem em vida. E o Eren aproveita a conversa para não só desabafar, mas para mostrar pro Armin todas. Inclusive, o Eren aqui, eu lembrei, mas não me lembro agora. Ele tava com a mesma roupa de alguma outra cena, alguma assim, não me lembro, velho. Qual que foi? Assim, eu gostei bastante deles estarem na forma de criança e etc. E conversando sobre os tempos normais, né? Do primeiro episódio. É, do primeiro episódio, eu acho. Não me lembro, mas essa roupa do Eren é a mesma roupa de algum outro episódio. Eu lembrei lá na hora, confirmei, mas eu não lembro qual agora. Aquelas terras que lá Do primeiro atrás foi o episódio, foi Armin que isso? Não me mostrou para lembro ele no real. livro e expressou o desejo de conhecer essas terras inexploradas, de fogo, de lava, de gelo. E por mais que não fique claro, gente, de novo, foram anos de conversa, porque o tempo nos caminhos não é igual ao tempo da realidade. E nessas conversas a gente vê, no início, parece que o Eren só lutava por liberdade, que ele queria salvar os amigos, que ele tinha um sonho de conhecer as coisas e paisagens junto com o Armin. Parece que vai, junto com o Ah. seu design de criança ou fase infantil para adulta, um desejo inocente que vai amadurecendo. Mas eu acredito que é mais uma representação de, ok, era um desejo talvez inocente, mas no fundo, ou conforme ele vai amadurecendo, ele vai percebendo que era mais do que isso, que ele era mais do que isso. O Eren fala algo que é muito importante, que é que no momento em que ele acessou todas as memórias, que foi ele no beijo da mão da History na sua coroação, ele recebe memórias, por causa da coordenada que foi ativada, de passado, presente e futuro, tudo junto. E conforme ele foi tendo mais acesso a essas memórias, era enlouquecedor, porque ele tinha toda a linha ali de tempo misturadas na sua cabeça, de vários portadores, de vários Eldianos, e ele não sabia muito bem mais o que fazer. Ao mesmo tempo que ele sabia que o seu caminho estava o direcionando para uma escolha dificílima ou para uma escolha totalmente condenável de matar quase toda a humanidade. O anime inseriu uma fala que é muito, muito, muito fundamental, principalmente para justificar porque o Eren fez o que fez, que ele diz: eu tentei outros caminhos, eu tentei outras formas. Dá a entender que, tal como ele fez ali, ou viveu um caminho alternativo com a Mikasa, ele tentou outras rotas para conseguir um outro Sim, fim, isso mas fica claro tudo mesmo. acabava exatamente igual, dando a ideia que nesse universo existia um fatalismo. Por mais que pudesse acontecer uma coisa ou outra diferente, o final Era um era sempre fato. o mesmo, terminando com ele morrendo, 80% da humanidade sendo exterminada por ele mesmo, e seja ele realmente Não alguém. tem como, tipo, enquanto houvesse titãs, ia acontecer todo esse roleplay e acabar sendo fatal em algum momento, ou perpetuando essas fatalidades, tá Suas ligado? oportunidades, ou era um escravo do que ele acreditava ser o seu Não tem próprio como. destino, essa era a única alternativa que ele enxergou e por isso que ele só avançou. E pensa na cabeça dele, na verdade, ao mesmo tempo que ele estava decidindo avançar, na sua cabeça ele já fez, ele já matou, já tem É. 80% do mundo destruído. Sério, Ele se você deixa deixar claro esse que ele pedaço, fica fica meio muito mais que fácil de você bugado entender. Ele até mesmo. É fala que no verdade. começo ele achava que ele estava fazendo aquilo para Ele proteger fica os amigos, perdido, e né, por e isso que tal. tem uma cena no pôr do sol, em Parades, ele dizendo: não quero que vocês morram, e eu acho que genuinamente o Eren não queria que os amigos dele morressem. Só que dentro Com do certeza Eren não. também tinha um Com certeza não. desejo de exterminar todas aquelas pessoas. Ele fala isso. Armin, não foi só para proteger vocês. Eu queria ver essa paisagem, eu não sei porquê, mas eu queria achatar o mundo todo. E aí ele diz algo que também é muito relevante pra gente entender que o Eren não é um super-herói ou não é o cara assim mastermind dos planos como muitos idealizaram, mas que honestamente pra mim nunca foi canônico. Que ele diz: "Eu sou só um cara comum", acho que ele se chama de idiota Sim. até inclusive, mas
Ele é um cara com vários defeitos que teve um poder. O que é em ridículo. mãos. E aí ele fez a única coisa que um cara cheio de defeitos faria: cagada. E aí hoje, vendo essas mudanças com muito mais calma em relação à minha reação há 2 anos atrás com o mangá, eu vejo essa fala e não acho que quer dizer, por exemplo, que tadinho, ele é só um garoto comum que tinha um poder grande demais. Muito pelo contrário. Eu acho que a mensagem é: tem muita gente idiota ou sem capacidade de lidar com muito poder no mundo, e com este poder de massacrar muitas pessoas, eles podem trazer uma tragédia. E aí vem outra diferença que eu achei muito boa. Não mudaram a fala ali do Eren dizer que, após o soco do Armin, ele não queria que a Mikasa casasse, que ficasse 10 anos sem ninguém e nunca o esquecesse. E muita gente se lembra do diálogo do Eren e do Armin neste ponto, como se fosse o mais problemático. Eu tive vergonha alheia quando eu vi no mangá? Eu tive vergonha alheia aqui um pouco, mas eu imaginei ele mais histérico do que foi a voz original feita. Apenas superei. E eu acho que isso mostra que o Eren teve muita paciência e muito controle de chegar pra Mikasa e falar viva, enquanto ele queria dizer nunca me esqueça. E ainda era um garoto, de novo, com sentimentos altamente reprimidos. Ele xingou os amigos porque era a única forma que ele imaginou, na sua irracionalidade, pequeneza e limitações, era o único método que ele podia afastá-los, né, para que o plano dele se concretizasse. No fundo, o garoto que era gritalhão e chorão até os 15 anos e irracional, ele continuava existindo ali, mas absolutamente reprimido. Então, por mais que seja vergonha alheia, seja esquisito, seja um chorão, ele estava ainda mostrando suas evoluções sentimentais para o amigo, melhor amigo, se abrindo, e ao mesmo tempo para a gente que está assistindo falando, eu sou um cara com muitos traumas, muitos problemas, e esse é só um grande sentimento que eu não pude extravasar. Mais do que isso, ele não queria morrer. Mas aí ele volta e diz, mas assim como várias das 80% de pessoas da humanidade que não queriam morrer, mas tem que ser assim. Ele volta pro fatalismo. A morte dele é inevitável, assim como dessas pessoas. E aí, que voltando, aí sim a gente tem uma grande diferença, ou uma diferença sutil, mas que pra mim tem um resultado, um efeito muito grande, que é na fala do Armin sobre este sacrifício. Não sacrifício, sobre essa escolha de matar os outros porque ele queria. O Armin diz pro Eren que, eu também queria matar todo mundo. Quando eu soube que as paisagens não eram inabitadas, eu queria destruir tudo. Ao mesmo tempo que ele pega a sua concha, a concha da cena da praia, que representava o sonho do Armin de explorar o mundo, só que ali ensanguentada. O que eles queriam dizer? Que o Eren estava ali segurando dentes e cabelos, mas a concha do sonho do Armin, de que o sonho dele, de alguma forma, ou ele sente pelo menos que o seu sonho, foi um grande motor que empurrou o Eren para esse desejo que era impossível sem matar toda a humanidade. Diferente do mangá, para quem não sabe o que o Armin fala, obrigado por ter matado todo mundo pela gente, aqui o Armin não fala isso. Ele fala pro Eren que eles vão carregar essa culpa junto. Nem sabia disso. Ele abraça a culpa junto do amigo. Ele teve outra fala no boca mangá. pra fora ou não, se ele queria matar 80% da humanidade também, por um desejo racional ou não, a escolha do Armin foi tirar um pouco essa culpa do amigo, dividir aquele peso. Eu também te dei um pouquinho desse impulso. Por dentro, eu também sou um monstro. Se depois disso aqui a gente vai pagar, porque certamente se existe o inferno, nós dois vamos pagar, eu estarei lá com você. O que eu acho que o Armin fez nessa visão do anime? Ele dividiu o peso e ele deu um certo conforto pro amigo na hora da morte. Mas não fazendo como foi no mangá, agradecendo por algo que não deveria ser agradecido. Porque depois dali, ele só veria a cabeça do Eren no colo da Mikasa. O que acontece depois disso é que o Armin, ele aparece na frente dos Marlenianos, o medo já surgindo, né, muito forte. Mas a fala do Armin, por mais que muitos zoem, eu acho que é meio óbvia mesmo, sabe? Se eles fossem titãs ainda, eles realmente se transformariam. Sendo assim, o Armin se autoproclamou o destruidor do Shingeki no Kyojin, o salvador da humanidade, e no mesmo esquema que a família Tybur fez anos antes, sendo um falso herói, porque não foi ele que deu o golpe final, tampouco foi o único salvador, mas ele ou todos os outros ali seriam figuras representantes da paz. Assim ele quis ser. 3 anos depois, a gente vê que o mundo precisou se reestruturar. Insetos, animais, plantas e seres humanos, é claro, foram todos destruídos, quase na totalidade dos seres vivos. E as cenas extras que eles incluíram neste momento foi tirar o Levi, que estava em Marley, sendo empurrado pelas crianças de cadeira de rodas. Não que isso não possa acontecer em algum momento, mas ele estava ali ativamente ajudando refugiados, sobreviventes,
crianças. E aí a gente tem um paralelo com o próprio Ramsay, tem ali do... O Levi, ele ficou de cadeira de rodas porque o Titã Bestial lá, o antigo, comeu a perna dele, né? É porque, tipo assim, teve uma cena em que... Essa cena específica, né? Em que o Titã Bestial meio que dá uma mordida nele, mas não arranca a perna. Meio que machuca só e sangra. Mas, na verdade, comeu, né? Comeu. pirulito da primeira vez que Levi pisou em Marley e ele se emocionando do seu jeitinho. Eu sei que Levi se emocionou e eu acho que é legal a gente ver que eles participaram dessa reconstrução, assim como o Nyankopon, a própria Helena chorando, mas ajudando a alimentar também, e as crianças, que elas sempre foram na história, pra mim era muito claro, Gabi e Falco, uma ideia de continuidade e esperança neste mundo de tanta dor. Aí eles estão vinculados também ao renascimento, a nova vida através do plantio de novas árvores. Nossa, tipo, eu tinha tantas expectativas pro Falco no último episódio. Cara, é o Falquinho, tá ligado? Eu amava o Falquinho. Tipo, eu achava a Gabi insuportável. Nossa! Cara, eu amo crianças, amo brincar com crianças, me divirto com crianças, tá ligado? É muito legal. E personagens infantis também são muito bacanas. Mas a Gabi não dá, tá ligado? O ponto alto dela era o Falco. Porque o Falco fazia tudo pra ela, por ela, tipo, tudo, sabe, dela, tá ligado? Dela. Bota fé. Só que a personagem dela eu não gostava. Eu queria tanto que o Falco ele fizesse mais. Ele só era aquele pombo urubu lá que tava andando, o Zé Urubu de 2023, andando, voando, né? Ajudou aqui, outro ali, não falou como ele voou, assim, explicou lá pelo fluido. Mas pô, poderia ter desenvolvido um pouquinho isso, Nova né? Vida, que também começou no mesmo momento que várias outras eram Falco foi o carroça, exato. Deu à luz a um bebê. Eu acho que a história realmente foi subaproveitada depois do arco político. Ela se transformou em rainha e para nada mais serviu a paralelos, ela só serviu para ser a fonte de nova vida, mas eu acho que ela, de qualquer forma, representou um caminho que a Ymir, com quem ela foi comparada por muito tempo no arco político, não pôde escolher. Enquanto isso, Parades continuou fechada, extremamente militarizada, com os ideais jaegeristas predominantes, diferente da família da Sasha, por exemplo, que permanece ali contra o ciclo de ódio. Mas eu acho que as páginas extras que entram ali no pós-crédito mostram que este ciclo de ódio, que é uma mensagem muito presente em Shingeki, ele vai continuar não enquanto Marley existir ou o mundo fora de Parades existir. Existe enquanto o ser humano existe. Neste mundo de Shingeki, não é ter titã ou não ter titã que transforma alguém em vilão ou herói. O que transforma é a tua escolha. Só que se você tem um poder gigantesco, como o próprio Eren diz, de um titã, principalmente de um titã fundador, aí o teu dano vai ser muito maior. Ou, se a gente avança no tempo na modernidade, como a gente fez um pouco nessa história, se você tem o poder de uma bomba, quem sabe de uma bomba atômica, o teu poder é muito maior que o meu, que não tenho nem um estilingue aqui em casa. A proporção do mal que você faz depende do poder que você tem. Não é uma mensagem muito positiva, mas ainda há uma esperança ou um desejo de paz, de novo na minha visão, através desse grupo da Aliança, que é desde o início um grupo utópico. O grupo da Aliança virou um grupo mensageiro da paz, a Ilha de Parades não os aceitava normalmente, a Mikasa navegou em algum barquinho com aquela cabeça apodrecendo por um tempão, ela vivia em Parades, ela enterrou o Eren na árvore que ele sempre descansava, serviu de adubo, vocês viram que a árvore triplicou, sei lá, ficou enorme de tamanho, igual a árvore que transformou a Ymir. Isso daqui foi uma forçação do caralho, viu? A Aliança não voltou a Parades, voltaram 3 anos depois pra fazer um acordo de paz. Aí depois ainda tem o pombo, né? Desejo de paz. Cara, é bizarro que todo mundo tenha ficado vivo e o único que morreu foi o Eren. Foi isso, não foi? Mas alguém morreu? Ninguém, né? Cara, não. Tô falando do último episódio, né? A Sasha é de 2005, Dercy. Estão falando da Sasha, querem saber outro que morreu? Gugu, dinossauro. Bertold foi outro que morreu. Querem outro? Aquele personagem lá da primeira temporada que a Anne mata, quem que é? Eu acho que é um gordinho, Marco. É Marco, né? Quer saber? O Marco morreu também, né? Triste. E outro. E a mãe do Eren, que morreu? Cara, porra. Como que ninguém morre? Cara, o Reiner, pra ele ter um final decente, ele tinha que ter morrido. Depois de sofrer tanto, o Reiner merecia um descanso. Ele merecia um descanso.
A Pique ia ser incrível se a Pique morresse. Não é meme. A Pique, mano, ela teve literalmente todos os episódios, ela era... teve o Zack, né? O Zack morreu. Mas eu não vou nem contar. O Zack, ele tá vivo para mim, na verdade. A Pique teve o melhor episódio dela. Mano, as falas dela foram muito picas, a da Pique. Que ela explica o Titã Carroça, que ela pode se transformar, a vontade dela, a força de vontade dela, tudo isso, e se transformando, e matando, e mordendo, e saindo sangue, etc. Mano, foi do caralho. Era só a Pique morrer, que ia ficar melhor ainda. Os donates, eles não estão ativados, os alertas, eles estão off, viu? Que a existência deles, de pessoas que se odiavam, que se mataram, agora juntos, que lutaram contra o mal juntos, que eles sejam a representação de uma ideia, Isso de uma não dá. esperança, de paz. O que eu acho que Shingeki tenta dizer nesse final é: a paz é possível. Olha esse exemplo. Por mais que o ódio, muitas vezes, se não sempre, acabe dominando e permanecendo. Mano, imagina você tá assistindo Game of Thrones. E daí a cena final é todo mundo de mão dada, se abraçando e etc. E dane-se o trono morreu. Tipo, é contraditório. Isso é extremamente podre, é extremamente paia. Tá ligado? Mas foi isso que aconteceu? Não, na verdade não, né? Porque, tipo assim, Não, né? Mas foi quase isso. Porque deram o trono pro Bran. Não! Parando pra pensar, foi quase isso. Guivaram o trono. Enfim, tem um trono ali que tá todo queimado, pô, do Drogon. Quem que leva o trono? Bran. E pegou. É verdade. E foi tão odiado como foi, né? Cara, desculpa. Não dá. Essa final não me desce. Não me desce em hipótese alguma. Eu espero que a Gabi Xavier, durante os próximos minutos, me converta e me faça amar Attack on Titan, esse último episódio. Porque, cara, eu acho até, sendo honesto, que se terminasse na quarta temporada, é na quarta, né? Tava melhor do que isso. Esses últimos episódios foram podres. Tipo, foram podres, de verdade. Mano, é porque, olha só. Eu acho que quem gostou, 80% da fandom odiou o final. Quem gostou são pessoas mais emotivas, mais que gostam, tipo, dessas cenas de abraço. Teve todo esse apelo emocional. Eren, Mikasa, o Armin, tá ligado? Acabou os Titãs, eles ali como última esperança, Gabi, Falco. Então, essas pessoas amaram muito. Mas, cara, perdeu tudo. Tudo. E outra, digo mais, eu não sei se é lunático, mas eu preferiria o Eren vilão e eu odiando ele. Eu sou K9 por isso? Eu preferiria o Eren vilão, com todas as vontades perversas dele, e eu odiando o Eren, do que propriamente o Eren bonzinho, previu isso tudo, foi uma fatalidade, mas que precisava, ele que na verdade escolheu matar a mãe, etc. Eu preferiria ele vilão. Desculpa, eu preferiria ele vilão. Tipo, o que acontece? Quando terminou a quarta temporada, eu fiquei o quê? E eu comentei com todos vocês, caralho. Na grande realidade, Attack on Titan é a história do vilão, que é o Eren. E é contada, né, ali desenvolvendo o Eren. O Eren é o verdadeiro vilão, que ele pega o titã de ataque, o pai dele, etc. Aí depois tem todo aquele plot do paradoxo, ele se tornando o vilão, ele indo para isso, ele manipulando o pai dele, ele fazendo N coisas, ele é o vilão. Ótimo. Eu, além de odiar outras pessoas na série, vou odiar o Eren. Legal. Agora eu tenho um time. Eu odeio o Eren, eu amo todos os outros titãs que estão contra o Eren. Legal demais. Com algumas ressalvas ali, tava odiando o Armin por não ter se transformado, ter delayado as coisas, ter sido um banana, etc. Beleza. E tava legal. Aí no último bagulho, no último episódio, eles fazem tudo isso com o personagem do Eren. Foi horrível. Horrível. Desculpa, cara, horrível. A Mikasa beijando cabeça. Como é o nome? É Necrófila. Sério, mano. Eu fico até perdido, sério. Eu até postei. Eu vou só mostrar aqui uma coisa, um off do off-topic. Eu até postei
Olha o que eu postei há um tempo atrás no Twitter, antes de vermos a final. Eu sou um palhaço, eu passei vergonha. Tipo, eu tenho muita vergonha de mim mesmo por ter postado isso daqui. O tanto que eu tô hypado pra esse episódio final de Shingeki não tá escrito. Puta que pariu. O tanto que o meu Falco vai ser impactante nessa luta final não tá escrito. Rezando pra Mikasa deixar de ser gada e dar o last hit na bosta do Eren. Tá vendo? Tava tudo encaminhado. Eu nem escrevi o nome do Eren com caps lock, começando o nome dele. Olha isso. Eren sem caps lock. Falco, caps lock. Mikasa, caps lock. Eren sem caps lock. Eu odiei tudo. Cara, rezando pra Mikasa deixar de ser gada. O que ela faz? Matou o Eren, mas matou por amor. Ela não deixou de ser gada. Pelo contrário, foi gada ultimate level fatality, etc. E o Falco? Impactou aonde? O Falco foi o Titã Carroça de temporadas atrás. Ele só ficava ali carregando as pessoas, a munição. Era isso. Tipo, eu preferiria que ele nem voasse. Eu falei, estou leve. Eu preferiria. Ele é o carroça aéreo, exato. Preferiria que ele nem voasse, que ele fosse esse mandíbula mesmo. Cara, o pior é que mudou tudo. Tipo assim, olha só. Vocês lembram, os meus fiéis lembram, eu odiava o Titã Mandíbula. Eu falei pra todos vocês, cara, o Titã Mandíbula é vergonhoso. É o pior Titã que tem. Imagina você vir como Titã e vir como Titã Mandíbula. Só que daí eu peguei um carinho imenso pelo Titã Mandíbula, tá ligado? Porque eu não gostava muito dele, porque ele era muito fraco em batalha e etc. Porque era a Ymir, a primeira, não a primeira Ymir, né? Mas a Ymir da história, sabe? Do Mandíbula. E ela era fracota. A Ymir era fracotíssima, tá ligado? Podre. Ela não tinha nenhum ponto forte. O ponto forte dela foi, graças a Deus, ter ido de F logo pra passar pra outra pessoa, é a peteca, tá ligado? E daí quando veio o... Como é o nome do outro? É Galhardi, né? Pouco Galhardi. Caralho, mano, o Titã Mandíbula é foda. Porque assim, o Eren, ele morreria naquela luta lá contra o Martelo de Guerra, o Mandíbula, etc. Quem salvou ele foi a Mikasa. Igual todo personagem do filho da puta do Eren. Ele é um bundão, ele é horroroso. Ele só foi onde foi por causa da Mikasa. Por causa da Mikasa. E o Levi. Né? Cara. Ai, vamos ver, vai. Que senão vou passar mal. A Mikasa continua visitando o túmulo do Eren, tal como Mas ele foi no sabia mangá. que isso ia acontecer? Dane-se. Dane-se, aconteceu, ele sabendo ou não. Mikasa segue sendo extremamente foda, cheatada, não tinha titã, era uma das protagonistas mora ali da série, eu amava ela. Vou nem falar. Não é um Eren pombo, eu zoei, todo mundo zoa, mas o Eren não é um pombo, gente. Assim, a não O ser Eren que é o ele pombo. amanhã acorde e fale, gente, ele reencarnou numa pomba branca. Isso não aconteceu, é só um símbolo de liberdade, porque Eren sempre foi um símbolo de liberdade. Então quando vem um passarinho e pica ali o cachecol da Mikasa, é como se mostrasse pra ela, olha... Ele tá aqui, ele sempre esteve com você e ele sempre estará. Não é a pomba que vai fazer um cocô no cachecol. É uma ideia, é uma abstração. E como eu tava muito mais em paz com esse mangá, eu acabei sentindo muito mais o luto dos amigos, o grito. Eu achei que isso daqui fosse 101% sobre liberdade, que o pombo não fosse o Eren, e que o pombo puxaria o cachecol pra ela se libertar, tá ligado? E tipo, mano... Toca a vida aí, louca, tá ligado? Do Armin viu Eren, Toca a vida, e a Mikasa. dor da Mikasa quando chorava no pé da árvore dizendo, nossa, tá muito difícil sem você. E eu consegui me permitir mais sentir, por mais que eu acho que o Isayama não trabalhou tão bem o relacionamento deles. Eu acho que o anime, com a trilha, com o tempo ali melhor desenvolvido, deixou que eu tivesse sensações e emoções que nas páginas eu não tive. E aí, gente, passou o tempo. E Mikasa, que conseguiu cortar Ela disse que ela não... também o relacionamento. Consegui me permitir mais sentir, por mais que eu acho que o Isayama não trabalhou tão bem Não o trabalhou relacionamento bem. deles. Eu acho que o anime, com a trilha, com o tempo ali melhor Não desenvolvido, trabalhou bem.
deixou que eu tivesse sensações e emoções que nas páginas eu não tive. E aí, gente, passou o tempo e Mikasa, que conseguiu cortar este vínculo, ainda que ela não desejasse, quer dizer, Literalmente, ela voltou né? à existência, ela fez algo, ela tomou uma atitude que foi muito importante, mas ela não deixou de amar ou esquecer o Eren, mas ela continuou. Tanto é que sim, ela casou. Se você vê os créditos ali passando e o pedacinho pequenininho da tela, isso foram as páginas extras. Mikasa casou, Mikasa Eu não teve vi. família, alguns Não acham vi, que tá? foi o Jean que estava ali arrumando o cabelo para visitá-la, nunca saberemos, Esse, talvez. esse Mas finalzinho eu ela não teve vi. filhos, netos, e existiram gerações depois dela que continuaram visitando o túmulo do Eren ou sabendo da sua história até certo tempo. Mikasa, já idosa, morreu, foi enterrada com o seu cachecol, como quem diz, nunca te esqueci. E ela não precisa ter um celibato Eu vi pelo eterno Twitter. ou nunca se casar para não esquecer o Eren. Uma coisa não tá necessariamente vinculada à outra. Ficou muito tempo. Ela casou com o Jean, então, canonicamente, porque como eu falei, quando eu tava assistindo o episódio, concordo, acho que os meus sentimentos não deixaram eu ver o episódio numa ótica legal, entendeu? Porque, tipo assim, eu tava tão insatisfeito, eu acho que eles, em um determinado momento, se a série começasse a me dar aquilo que eu queria, eu já ia odiar anyway, tá ligado? Pelos meus feelings, sentimentos. Então, quando terminou ali, eu já logo desliguei. Eu nem vi o pós-crédito. Eu vi pelo Twitter algumas cenas só, e, tipo, rápidas, né? Então não é canônico que foi com o Jean, né? Tem uma teoria que era com o Rainer. O Rainer é gay, né? O Rainer é gay. Como assim? Rainer, meu filho. O Rainer é totalmente viado. O Rainer é uma bichona. O Rainer é o Clodovil de Attack on Titan. O Rainer é o Clodovil. Ele só calhou de pegar o blindado. Porque o Rainer tava cotado pra pegar a Titã Fêmea. O Rainer tava cotado pra pegar a Titã Fêmea. Gente, mas é sério, o Rainer é gay. O Rainer é gay. Eu não lembro por que eu acho isso, mas eu tinha certeza que o Rainer, ele é bissexual, na verdade. O Rainer é bi. O Rainer é o B do LGBT, HDMI+, VGA e etc. O Rainer, ele é bi. O Rainer, ele é bi. Não é bi de bicha, não. É bi de bissexual. Sério mesmo. Ele gostava do Bertoldi mesmo, viu? Ele queria o Bertoldi. Não, mas eu tinha uma teoria de que ele era gay forte. Eu não lembro exatamente como era. Quando o Thiago vir, o meu primo, eu falo pra todos vocês. A gente tinha uma teoria. Tinha alguma coisa... Aquela cena que tá ele vendo alguma coisa, lendo... Não, acho que a Ymir tava vendo alguma coisa, daí ele pega a Ymir em flagrante e a reação dele foi totalmente, tá ligado? Não me lembro muito bem. Depois eu trago isso daí. Por muitos séculos, no mínimo, Parades, que estava Quando meu agora primo à vier, frente eu do mundo, que pergunto foi pra ele. 80% exterminado, Parades, que estava militarizada e fechada para o mundo lá de fora. Mas o Rainer é Prédios totalmente enormes bi. cresceram, a tecnologia surgiu, mas sem dúvidas não apenas lá. O mundo todo se reconstruiu. E o que dá a entender é que uma guerra aconteceu, se foi apenas contra Parades, uma guerra global, a gente vê que não é impossível, guerras mundiais acontecendo. Fato é que bombardeios aconteceram e Parades, Deixa eu botar sem essa dúvida, parte. fechada para o mundo lá por muitos séculos, no mínimo. Parades, que estava agora à frente do mundo, que foi 80% exterminado. Parades, que estava militarizada e fechada para o mundo lá de fora. Prédios enormes cresceram, a tecnologia surgiu, mas sem dúvidas não apenas lá. O mundo todo se reconstruiu. E o que dá a entender é que uma guerra aconteceu, se foi apenas contra Parades, uma guerra global, a gente vê que não é impossível, guerras mundiais acontecendo. Fato é que bombardeios aconteceram e Parades foi destruída. Significa que o que o Eren fez não serviu de nada? Olha, significa que o Eren fez o que ele queria fazer, o que ele disse que era inevitável fazer, e no mínimo sim, ele salvou ali os seus poucos amigos. Ele não tinha o controle sobre o futuro, ele mesmo disse isso, e ele mesmo diz para a Historia, como a gente vê a carta dela dizendo, que enquanto existirem os seres humanos, a guerra, o ódio vai continuar acontecendo. E vai. Os próprios Eldianos brigavam entre si. Essa Só guerra que mais com os tempo, titãs menos eram tempo, X20, aconteceria né? de qualquer forma, ainda que não tivessem titãs e fossem sim armas, como a gente viu, ou bombas. E no final, muitas pessoas acham que explica que com certeza um dia vai ter uma continuação. Aí do futuro só Ymir sabe.
é que existiu um garotinho que nunca teve confirmação se ele era descendente distante, porque passaram muitos séculos, mas de Mikasa, de alguma forma, de Eren não dá pra ser. Mas eu não acho que ele necessariamente precisa ser qualquer descendente de alguma pessoa ali que a gente conhece, mas pode ser que ele tenha alguma conexão ou saiba do histórico destes que a gente acompanhou, porque ele vai em direção a tal árvore adubada pelo Eren, que tá enorme agora, e ele usa um cachecol muito semelhante ao que seria o cachecol da Mikasa ali envelhecido. O que dá a entender nesse final? O que dá a entender é que alguma essência deste ser que um dia se conectou a Ymir, estava ali na cabeça do Eren. Por isso que eu zoava na época que era um adubo. Um fertilizante, ó, de primeira. E aí, este fertilizante ali, o seu túmulo, alimentou essa árvore e ela ficou gigantesca. O ser que tem alguma propriedade gigantesca tá lá, nas raízes dessa árvore. E com este final, chegando esse garoto e o cachorro, a gente não sabe se ele caiu ali, a gente não sabe se ele teria uma vontade de sobreviver ou se vincular tal como Ymir, a gente não sabe se ele tem uma história da sua família que sabia do Eren e foi lá atrás de poderes de Titã. O que o final deixa em aberto e propositalmente em aberto é: tudo pode acontecer de novo. Nós vivemos grandes ciclos e assim a gente encerra Shingeki no Kyojin. De verdade, dessa vez com um anime, eu fiz tudo de novo que eu falei atrás, mas com algumas diferenças e com muito mais tranquilidade, muito mais carinho, nostalgia. E O Eren não previu isso não nos futuros dele lá? Conteúdos. Se alguma coisa me escapou, alguma dúvida de vocês eu ainda não respondi, podem deixar aqui que eu ainda tenho um tempinho de me preparar antes de deixar vídeos prontos, porque daqui a pouco vou estar no Japão, então eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada aqui nas redes sociais. Mas podem deixar sugestões aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que não leu o mangá, ou que não, queria porque ele morria. Coisas, ou saber o que bom, via o pós-morte, foda-se. E muito obrigada a você que está comigo nessa jornada de Shingeki, de Attack on Titan até hoje. E não sabendo mais o que falar, porque já está de madrugada e daqui a pouco amanhecendo, encerro esse vídeo aqui e espero vocês em todos os outros. Me conta, por favor, o que... A primeira coisa, uma das melhores criadoras de conteúdo quando o assunto é React, tá? E assim, qualquer tema que ela fale, ela fala muito bem e é muito boa. Gabi Xavier, se inscrevam lá, tá? Se inscrevam, né? Ela é muito boa. Já deixei o likezinho para a guerreira. Ela é uma lenda, Eu queria que continuasse Attack on Titan pra ver mais ela falar. O meu próximo anime vai ser algum anime que ela tenha reagido e falado e desenvolvido no canal dela. Caso contrário, eu nem vejo esse tal anime aí. Beleza? Agora, novamente, eu só quero concluir. Eu sou uma pessoa muito simples quando eu vou à minha crítica. Eu não sou aquela pessoa profunda. Eu sou raso e tenho prazer em ser raso. Eu não vou no milimetricamente, no tipo... lá no fragmento da última camada de Attack on Titan. Eu sou uma pessoa simples, rasa. Dito isso, o final de Attack on Titan para mim foi uma desgraça. Ela me explicou tudo. Eu queria que, com a explicação... eu tinha a esperança de que eu não tinha entendido nada até ver o vídeo. Eu entendi muita coisa, outra coisa eu não entendi porque eu já tava puto. E ainda assim, depois de ter entendido, odiei ainda mais. Cara, desculpa, primeiro, se for fazer, parece que foi uma coisa slop para mim, tá ligado? Porque foi tudo muito rushado. Essa é a minha crítica principal. Foi tudo muito rushado. Eu odiei tudo. Cara, tinha dois colossais brigando. Aquilo ali poderia ser, tipo... indo e voltando, dava o quê? Uns 3 minutos ali, 4, 5, 10... eram dois colossais brigando, tá ligado? A gente nunca tinha visto, né? A Mikasa matando o Eren poderia delayar essa porra e desenvolver mais, tá ligado? O Zack morrendo, como eu falei, cara, a morte do Zack foi patética. Desculpa, eu tô no K9 achando isso, porque quando eu comentei sobre a morte dele, vocês acharam incrível. Nossa, ele morreu, legal e tal. Pra mim, a morte dele foi podre. Podre. Ele apareceu ali, morreu. Mano, desculpa, eu achei muito pica, de verdade. A morte dele foi mais sobre o Levi, pô. O que era dele já contaram 1000 vezes. Ah, mano.
Não sei. Tipo, não sei. Eu gostava muito do Zack. Eu tinha um carinho a mais pelo Zack. Talvez seja por causa disso que eu queria um desenvolvimento melhor. Mas a minha opinião é essa. Achei a morte dele muito, muito podre. Gostaria que os outros personagens tivessem morrido, tá ligado? Como Rainer, descansado. Que mais? O Rainer, a Pieck deveria ter morrido nisso e ter sido uma guerreira que batalhou ali na luta e tudo mais e morreu. A única coisa A única coisa não, vai. Uma das únicas coisas que eu gostei muito foi no começo que tava aquela briga deles contra os titãs sumonados pela Ymir ou pelo Eren dos antepassados, tá ligado? E eu achei emocionante quando os titãs de ossos lá, né, eles começam a, tipo, agir por eles pra causa dos moleques, tá ligado? Isso foi foda demais, mano, foda demais. Aí aparece o Bertholdt chorando, né, e daí começa todos eles se unirem por uma causa só. Isso foi bem da hora e foi bem legal. A Gabi tinha que ter morrido? Mano, eu vou ser sincero, eu nem fico tanto assim com ela não ter morrido. Vai, parando pra pensar, como ela ia morrer, velho? Ela nem participou de nada. Ela ia morrer aonde? Cara, eu achava que eu odiava ela. Agora vocês fazem petição pra poderem matarem a pobre coitada. O que o Rick Carneiro falou aqui é verdade. Cara, a Gabi é necessária demais. Ela é a representação da lavagem cerebral em crianças. Tipo, eu acho que toda a revolta com a Gabi, na verdade, tinha que ser quando ela entrou lá na nave e matou a Sasha. Agora, hoje, whatever. Ela foi filler, assim como o Falco, né? Que foi o Carroça de Asas. Minerva, assista Jujutsu Kaisen, anime foda ou Spy vs Family, anime de macho alfa. E aí, guys? Nico on ou Nico off? Gabi igual o Enzo da internet. Meu Deus! Mano, literalmente, a Gabi representa todo mundo que é usuário de Twitter, mano. Não é meme. Não é meme. Eu estou fora dessa listagem aí, obviamente. Cara, não sei. Vicky, o que você achou desse final? Mano, odiei muito, odiei muito, odiei muito. Não tem como não. O Falco, em menos de um dia, conseguiu controlar bem o titã dele. Tu acha que ele não foi foda? Você diz isso nos episódios finais ou na quarta temporada, antes de acabar lá? Porra, eu acho muito foda quando ele se transforma, fica putaço e quase mata a Pieck. Mata não, né? Tipo, bate nela, né? Em geral, né? Eu acho que a verdadeira batalha do Falco que ele venceu foi, primeiro, gostar da Gabi, assumir que gosta dela e ainda batalhar por ela e ter tancado tudo por ela. Aí que ele foi o pica, tá ligado? O Falco, ele foi um gado, mas um gado legal. Um gado, era gostoso de assistir ele, tá ligado? As cenas dele com a Gabi sozinha, nossa, demoníaca. A Gabi com o Falco, legal, legal. Ah, tá bom, está bem pago, tá bem pago.